E essa esposa dele agora tinha uma serva, a qual quando ele foi guerrear, ele venceu a guerra e levou agora uma menina como escrava e colocou dentro da sua casa, a serviço da sua esposa, da sua mulher. E a Bíblia diz que essa menina, essa escrava, agora fala para a sua senhora, para a esposa de Naamã, dizendo: olha, se o meu senhor conhecesse um profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. E analisando essa palavra, eu consigo entender, e a gente estudando sobre a lepra, que era uma doença que trazia uma mancha sobre o corpo, uma ferida, a qual a pessoa que tivesse, se a pessoa fosse identificada com essa lepra, era afastado da sociedade, posto em um lugar, tratado por pessoas específicas, não podia ficar ali na sociedade, essa pessoa era discriminada. Só que a lepra de Naamã, ele ainda conseguia esconder. Essa mancha que estava sobre o seu corpo, ele conseguia esconder ainda. Por quê? Porque se as pessoas soubessem que ele era leproso, ele não poderia agora lutar na guerra. O rei poderia afastar ele daquela sua função. Aquele respeito que ele tinha, aquela fama de homem valoroso, será que ele ia ter ainda quando as pessoas descobrissem que ele tinha essa lepra, essa dificuldade? Será que ele ia conseguir ainda vencer agora, liderar o exército? Se as pessoas descobrissem que aquele homem era leproso? Então, estudando a Bíblia, o estudioso vai falar que a lepra de Naamã ainda era pequena. Com as suas armaduras, com as suas ferramentas, ele poderia ainda esconder aquilo que estava sobre o seu corpo. Porque será que as pessoas descobrissem que ele era leproso, ele ia continuar ainda na frente da batalha? E acabar o seu respeito. Como que um homem leproso está dirigindo esse exército? Como que um homem leproso é general? Porque a visão das pessoas às vezes só enxerga o problema, a dificuldade, mas não enxerga que Naamã é homem valoroso, homem sincero, homem que está vencendo a batalha. Se as pessoas descobrissem que Naamã era leproso, tudo aquilo que Naamã fez atrás, às vezes era anulado. Porque eu não enxergo aquilo que as pessoas fez, eu enxergo aquilo que as pessoas estão fazendo agora. E o que ela fez? E as batalhas que ela venceu? E as batalhas que ela guerreou, não parou o sangue jorrando? Mas se às vezes as pessoas soubessem que ele era leproso, ficavam focados só na lepra, na dificuldade. E o que esse homem já fez? O que você já fez? Glória a Deus. Não pode ser anulado. Olha, ele é leproso, tem essa dificuldade, mas vence batalha, não desiste. Mas às vezes a ótica humana quer enxergar só a lepra. Que podemos trazer para o dia de hoje uma dificuldade, um problema que ele ainda não conseguiu resolver. Aleluia. Com conhecimento, com amigos, com o rei ao seu favor, com dinheiro, com fama, foi em cidade, vencendo batalha e guerreando, não conseguiu ainda resolver essa situação. É a mesma coisa eu e você, nós estamos lutando, já vamos para um lugar e para o outro, e ainda não conseguimos resolver a situação, mas espera um pouquinho, porque Deus vai usar algo pequeno para transformar aquilo que é grande sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Amém, Jesus. Porque a menina que está dentro da casa de Naamã vai dar uma direção. Olha, se o meu Senhor for nessa direção, ele vai vencer essa dificuldade.
E aí eu começo a enxergar que a solução para a minha dificuldade não está fora, está dentro. Eu começo a enxergar que a solução para a minha dificuldade, para o meu problema, para aquilo que você tem, não está longe, está perto. Aleluia. Porque a direção sobre a vida de Naamã não estava lá fora e não estava longe, estava pertinho e estava do lado dele, mas ele ainda não conseguiu enxergar, mas está para enxergar. Eu não sei o que você está enxergando nessa manhã. Às vezes você não conseguiu enxergar aquilo que está do seu lado. A solução para essa dificuldade, para você ser curado, está perto, não está lá fora, e é pequeno. Aleluia. Por quê? Porque eu penso que aquilo que vai me curar é grande, mas não é. É pequeno, é simples. Glória a Deus. Aquilo que vai curar Naamã é ele obedecer a direção que Deus está dando para ele. Aleluia. E às vezes eu não sou curado porque eu não quero seguir a direção que Deus dá para mim e para você. Por quê? Porque eu penso que o meu problema grande vai se resolver com algo grande. Mas às vezes é simples. Por que simples? Às vezes é uma direção nova que Deus vai te dar, que vai fazer com que você seja curado. Aleluia. Porque às vezes a gente recebe direção de um lado, direção do outro, direção da frente, direção de trás. Mas às vezes uma simples direção que está dentro da casa, está do seu lado, é simples só dizer: Naamã, obedece, vai por esse caminho que você às vezes, aleluia, não conseguiu enxergar, Naamã. Glória a Deus. Começa a observar as coisas simples. E essa semana, essa palavra encaixou sobre a minha vida, porque eu fiquei pensando como que é que eu vou resolver esse problema. Com algo grande, eu tenho que resolver com algo grande também. Mas essa semana, escutando a direção de um, filtrando, escutando a direção de outro, Deus me deu uma direção simples para resolver o problema que vai resolver. Aleluia. Aleluia. Não é, meu amor? Uma direçãozinha simples, dizendo assim: ó, se você fizer isso e isso, você vai resolver esse problema. E às vezes a gente fica desnorteado. Por que as pessoas é curado e não sou curado? É bem isso, né? Por que eu já passei por várias casos de recuperação e não deu certo ainda? É bem isso, Jesus. Mas peraí, qual é o tratamento que as pessoas falam? Como que é isso? Às vezes a pessoa fica desnorteada sem saber o que fazer. E a cabeça da pessoa fica mil pensamentos. Peraí, eu estou lutando, não estou conseguindo. E aí Deus vai usar uma pessoa simples, pequena, para te dar a direção. Assim como usou sobre a vida de Naamã. A Bíblia diz que aquela menina estava ali como escrava, ou seja, ela poderia fazer de tudo para atrapalhar Naamã. Por quê? Porque ela estava longe da sua família, estava como escrava. Ele estava ali sem querer estar. Ela estava ali presa, sem querer estar ali. É bem isso. Estava como escrava. Então ela poderia dar a direção errada, mas ela deu a direção certa. Que direção é essa? Apresentar Deus e falar: Naamã, tem um profeta que é usado em Samaria que vai te curar. Qual é a direção que você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? Porque tem duas vozes: a voz de Deus, a minha voz e a voz do inimigo. E a pessoa às vezes fica: que direção eu vou seguir? E aí nós temos que parar e analisar. Porque aquela menina já estava ali um tempo dentro da casa de Naamã.
E eu creio que aquela menina sempre comentando ali com a esposa de Naamã: olha, eu servi um Deus em Israel, lá tem uns profetas. Mas chegou um momento que Naamã decidiu seguir e obedecer essa direção. Ao ponto de quando ele chegar no rei e falar: rei, tem uma menina lá em casa que falou que se eu for no profeta de Samaria, ele vai me dar uma direção para me curar, para minha cura. Automaticamente o rei assinou embaixo e falou: Naamã, vai. Glória Ou seja, Deus confirmando ali que era para ele ir, que a direção estava certa. Por quê? Porque o rei tinha domínio sobre Naamã, ele era o general. Se o rei se levantasse e falar: Naamã, você não vai, Naamã não poderia ir. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Criador. Tudo está cooperando para você ficar bem. Glória a Deus. Aleluia. Já prestou atenção que as coisas estão cooperando para você ficar bem? Glória a Deus. É isso mesmo, Jesus. Che. Aleluia. As coisas estão se encaixando com toda dificuldade, com toda lepra, com toda essa dificuldade que ainda você não conseguiu resolver ainda. As coisas estão cooperando para você caminhar e para você andar. Então vai na mão na direção que Deus deu para você. E agora na mão chega agora sobre o outro rei e diz: olha, o rei mandou eu vir aqui, escreveu uma carta e pediu para mim vir aqui. Só que esse outro rei de Israel não entendeu o que Naamã foi fazer lá. E a Bíblia diz que o rei agora rasga as suas vestes e pensa que Naamã, ele quer guerrear contra o povo de Israel. Agora o rei fala: olha, eu sou Deus para vivificar ou matar alguém. E o rei rasga as suas vestes, dando um sinal de afronte, de guerra. Olha a dificuldade no meio do caminho para você ser curado. Aleluia. Seguiu a direção, o rei bateu o martelo, vai. E no meio do caminho agora se levanta um rei agora querendo desanimar. Mas peraí, irmão, você veio aqui para guerrear? Só é que nem eu falei, a direção e a solução está do nosso lado. Está dentro, não está fora, está perto, não está longe. O que acontece? Quando agora o profeta agora vê que o rei agora rasga as suas vestes, a Bíblia diz que ele manda dizer: fala agora que há profeta em Israel e Samaria, manda vir após mim. Então isso é um sinal que o profeta estava escutando a conversa de Naamã e o rei. Ninguém mandou recado para o profeta. A Bíblia diz que o profeta agora escuta e diz: olha, rei, manda ele vir após mim, que saberás que há profeta em Israel. Mais uma vez, Naamã agora enxerga que a solução para a sua dificuldade está do seu lado. Mais uma direção de Deus que estava do lado de Naamã. E a Bíblia diz que quando Naamã agora chega, o profeta, Naamã pensa que o profeta ia receber ele de um jeito, mas o profeta recebe ele de outro jeito. A Bíblia diz que Naamã fala: olha, eu pensei que o profeta ia vir aqui, estender as mãos sobre mim e eu ia ser curado. Mas o profeta manda uma mensagem para ele, fala: olha, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. E aí Naamã fica indignado. Eu pensei que ele ia receber eu pessoalmente, eu pensei que ele ia estender a mão sobre mim, ou seja, querer as coisas do jeito dele. É bem isso. Espera aí, eu sou comandante, eu tenho aqui ouro, tenho prata, tenho vestes, Naamã levou presentes. Não, então o profeta vai me receber com uma festa, com um banquete. Mas o que eu falei para você? A direção de Deus e a resposta de Deus e a solução para o seu problema é simples. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. É uma direção.
Porque Naamã, pensando que ele era o general, o rei, o profeta ia receber ele de outra forma. Mas Naamã, você tem que entender que no momento agora que você está vivendo, Naamã, você não é general, você é servo, porque servo obedece à direção do seu rei. Aleluia. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo. Naamã, aqui agora você precisa ser curado e precisa agora baixar a bola e agora ouvir a resposta e a direção do profeta de Deus. Ah, mas eu fiz e aconteci. Naamã, você fez, você venceu guerra, você venceu batalha, mas agora você precisa da direção de Deus. Você precisa agora ser curado dessa lepra. Então baixa a sua bola, que nós não somos nada. Nós somos servos do Deus Altíssimo e temos que escutar a direção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Naamã, no momento agora, você tem tudo isso, mas tudo isso agora não vai fazer com que você seja curado. O que vai fazer você ser curado é escutar a direção de Deus. E que direção é essa? Desce ao Rio Jordão, porque você agora vai fazer do meu jeito. Não é do seu jeito, Naamã. Você liderava exército do seu jeito, mas agora quem lidera você agora sou eu, Naamã. Aleluia. Quer ser curado, Naamã? Quem lidera você agora sou eu. Vai lá, mergulha no Rio Jordão. Aí Naamã começa a dizer: ah, mas eu conheço os rios em Farpá e em Damasco, que são limpos. Eu não poderia me limpar lá. Olha, Naamã querendo escolher a forma de fazer. Ah, mas porque eu conheço esses rios em Damá e em Farpá. Se ele está dizendo que há rios limpos lá, é porque ele conhece. Mas Naamã tem que entender que o momento que ele está vivendo agora, o seu conhecimento não vai fazer com que ele seja curado. O que vai fazer com que ele seja curado é escutar a direção do profeta de Deus. Aleluia. É a fase que Naamã está vivendo. Tem fase na vida de Naamã que ele está para direcionar o exército que Deus deu na mão dele. Mas a fase que ele está agora é de ser liderado. Glória a Deus. É de ser direcionado. Há fases na nossa vida que precisamos entender. Há altos e baixos na nossa vida. E você precisa entender. Se está na fase baixa, então fica na dispensação de Deus para você poder subir de novo. A fase que Naamã está é uma fase que ele precisa agora obedecer e não escolher. Ele precisa agora ouvir e não falar. A fase que Naamã está vivendo agora é uma fase que ele precisa agora entender que o conhecimento dele e as coisas extraordinárias dele não deu certo, e agora ele vai agora obedecer agora uma voz que diz: Naamã, desce no Rio Jordão e se lava 7 vezes que você é purificado. E a Bíblia vai dizer que Naamã não queria mergulhar naquele Rio Jordão. E às vezes eu e você também não quer. Mas Deus ali muda a mente de Naamã com quem? Com pessoas que estão do lado. Glória a Deus. A Bíblia diz que os servos de Naamã falaram para ele assim: olha, se o seu Senhor pedisse para você fazer algo mais difícil, você não faria? É só você ir lá e mergulhar. É simples, Naamã. Olha as pessoas que Naamã está andando. Pessoas que vai levar Naamã para perto de Deus e para a direção de Deus, para que Naamã fosse obedecer. Quem eu e você está colocando do nosso lado na nossa vida? Aleluia. Quem eu estou colocando na minha lista de contato no WhatsApp? Eu já falei isso aqui para todos ouvir, já falei para minha esposa. Se não está me ajudando, eu vou bloquear. Se não está me levando para
os caminhos de Deus está perturbando a minha mente, eu vou bloquear no meu WhatsApp. Eu quero pessoas que me ajudem, que me levem até Deus e que façam que eu cresça. Glória a Deus. Quem Naamã está do lado? Pessoas que vai levar Naamã à obediência. Mas eu fico insistindo em colocar pessoas do meu lado que vai me destruir, que vai fazer com que eu não obedeça. Mas a Bíblia vai dizer: Naamã, vai lá e mergulha, e os seus servos ficam no ouvido dele. Vai lá, Naamã, obedece, vai lá, mergulha, vai lá e obedece, vai lá e mergulha, obedece o profeta. E quem está do seu lado, no seu ouvido, dizendo: não faz, não obedece, não vai, não obedece. Quem é que está do meu lado? Qual é as vozes que está do meu lado? Sabe Abraão? Abraão não viu. A Bíblia diz que Abraão não sentiu, mas Abraão ouviu a voz dizendo: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele escutou uma voz. Glória a Deus. É por isso que estou dizendo que é simples. Às vezes a gente quer que Deus abra os céus e caia fogo, e caia isso, que faça isso, que faça aquilo. Não, escuta a voz de Deus. Naamã, vai lá e mergulha. A Bíblia diz que Naamã agora vai lá, obedece e mergulha. Para você ver, Naamã não queria obedecer a voz de um profeta, mas obedeceu a voz dos seus servos. Por quê? Porque quer fazer do jeito dele. Eu obedeço quem eu quiser, eu faço do jeito que eu quero. Você tem o domínio de fazer o que você quer, mas tem momentos que temos que sentar, parar, refletir e ouvir as pessoas boas que estão do nosso lado. Glória a Deus. Naamã foi lá, mergulhou, obedeceu e foi curado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui a Bíblia apresenta que esse porém que ele havia na vida dele, que essa dificuldade, ele resolveu escutando a direção e obedecendo. Então, se eu e você ouvir, escutar e agir, nós vamos tirar essa dificuldade e esse problema sobre a nossa vida. Aleluia. E fica ligado naquilo que Deus vai falar com você, que às vezes está do nosso lado, não está fora, está dentro, e às vezes é uma direção simples. Quando eu estava em tratamento na casa de recuperação, eu falei para minha tia, eu falei: quando for em janeiro eu vou embora, porque assim, é janeiro, então aí eu quero começar o ano bem, conquistar minhas coisas que eu perdi. Aí minha tia falou: olha, se Deus tiver que te abençoar, vai te abençoar onde você estiver. Aleluia. Se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer onde que você estiver. Por quê? Porque não é o lugar, é Deus. Glória a Deus. Só que eu, com papo de adicto, não, que eu tenho que conquistar aquilo que eu perdi, que é janeiro, é no começo do ano, eu vou começar o ano bem. Aquele papinho lá, né, que eu paro quando eu quero. Infelizmente esse papinho aí é complicado. Reconheça. Não, que agora eu consigo, que agora eu faço. Fica de boa, fica tranquilo. Vai só se achegando e esperando o cabelo crescer. Fica só esperando o cabelo crescer. Não, que eu sou Sansão, é isso? Eu sou Sansão, eu faço e aconteço, mas primeiro o cabelo tem que crescer. Fica tranquilo. Glória Vai a deixando Deus. as coisas fluir. Aleluia. Porque infelizmente esses papinhos aí eu tenho que demonstrar ainda que agora realmente de verdade. Não, agora eu faço, agora eu aconteço.
Vai ter que esperar. Aleluia. Vai ter que ver mesmo se realmente acontece. Por quê? As pessoas cansaram. Às vezes até nós mesmos já cansou. Amém? Amém. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. É. Ô glória, não é nem uma hora ainda. Glória a Deus. Deus abençoe a Aleluia. todos os visitantes que vieram nos visitar. Deus abençoe também os alunos.